Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar Empresário, podcast da Rede Contábil Digital. Eu sou Juliana Campos, contadora e CEO da Rede Contábil, e a gente está aqui hoje com uma presença ilustre. É isso aí. Meu nome é Natália Matheus, eu sou sócia e gestora de operações e processos na Rede Contábil Digital, e hoje a gente vai trazer essa presença aí que a Ju já falou, ilustre, Eduardo Oliveira Vinck, advogado empresarial, MBA em Direito Empresarial pela FGV Rio, Planejamento Tributário pela IBMEC São Paulo, pós-graduado em Direito Tributário pela EBRAD SP, isso mesmo? Isso mesmo. E pós-graduando em Direito Trabalhista pela PUC Minas Gerais. É um currículo, hein? Gosta de estudar. Não pode parar, Não né? Na pode, minha profissão, o que eu estudei na minha faculdade de processo civil, quando eu saí já era outro. É igual contabilidade. A prova da ordem, já fiz processo civil em outro, no Código Novo, só pra você ter uma ideia, né? Tive que aprender sozinho, porque já tinha passado os créditos. Olha só. Então é isso. A gente vai conversar sobre várias coisas. O ponto principal que eu quero que o Eduardo traga para vocês é a história de vida dele. Eu acho isso muito bacana, mas a gente vai dividir o nosso podcast com ele em duas etapas. Na primeira, ele vai contar rapidamente essa história, que eu acho muito importante contar. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o tema onde as empresas mais erram. O Eduardo é o nosso parceiro de trabalho, né? Hoje a gente desenvolve vários trabalhos juntos, a gente tem vários clientes em comum. Sim. Ele é o nosso advogado, nós somos as contadoras dele. Verdade. E ele tem muita bagagem para poder trazer para a gente aqui sobre o que as empresas têm errado, né? Mas assim, antes da gente tocar nesse assunto, vamos lá falar um pouquinho da sua história. Como que você começou aí nessa vida do direito? Eu caí meio que de paraquedas, assim, apesar de eu sempre gostar dessa área, mas eu, na juventude, eu não pude estudar, né, em boas escolas. Eu venho de família muito simples, mas muito simples mesmo, de morar na beira da Dutra ali, um dos bairros que eu morei, assim, os melhorzinhos, chama Ferro Velho, né? Morei ali em Saudade, atrás do Lazaredo, não sei se vocês lembram disso. E era interessante que a mãe, quando a gente fazia bagunça, a mãe falava assim, eu vou botar vocês na FEBEM. E a FEBEM era do lado ali, né? Então, eu venho de família muito desestruturada. Tive uma mãe fantástica, que apesar de muito simples, pouco estudo, ela nos deu assim, uma educação de ser uma pessoa honesta, né? Uma pessoa trabalhadora. E então isso fez bastante diferença. Aí depois veio o escotismo também traz bastante aprendizados éticos, morais, né? Disciplina. Teve minha fase das Forças Armadas, né? Mas assim, até eu chegar aqui, eu cheguei aqui através de uma perda muito grande, né? Em 2010 eu tive uma perda pessoal assim, gigantesca, né? E sabe quando você olha para trás e fala, não tem mais nada a perder, né? O que eu vou fazer da minha vida? Eu era vendedor de enciclopédia naquela época. Não sei se vocês lembram, vocês devem ser novas, mas eu, 46 já, eu vendia Barça. Né? No tempo que a gente não tinha aqui o abençoado do Google, né? E o aluno que precisava fazer uma pesquisa, ele tinha que ter uma enciclopédia em casa ou ir para as bibliotecas. Ou procurar uma biblioteca. E a gente aqui no interior nunca teve uma biblioteca que prestasse. Então, não tinha nem hábito. Não tinha. Eu mesmo, para poder estudar, para poder fazer esse vestibular para São Paulo, que eu estudei em Campinas, né, na região de Campinas, eu tive que, assim, me virar nos 30, porque a internet ainda era muito pouco, né, isso há muito tempo atrás, mas, em resumo, até os meus 28 anos de idade, eu não tinha nem o ensino médio. Olha bem, gente, vai pegando esse aprendizado aí, essa história, porque tem gente que tá desanimando, que tá desistindo por conta de idade, não dá tempo, nunca é tarde. Aos 28 eu não tinha ensino médio, e aí começam os primeiros desafios, né? Porque a própria família, não há um estímulo dentro da família, e qualquer pessoa que você dissesse, eu tô pensando em estudar, fazer uma faculdade, ser advogado, numa cidade pequena igual Barra Mansa, né? Na nossa região aqui, Barra Mansa, Volta Redonda, o que eu mais ouvia era o seguinte, você tá doido, mano? Você vai arrumar um emprego, é a melhor coisa que você tem, vai trabalhar na CSN, né? Vai trabalhar numa companhia dessa aí. A gente não saiu, eu tava falando com uma amiga esses dias, eu lembro direitinho a gente no último ano do ensino médio, nos últimos dias de aula, sentada aquele grupinho de garotas batendo papo, e aí uma falou assim, gente, qual faculdade que vocês vão fazer? A gente caiu na gargalhada, que faculdade?
Menina, meu pai tava procurando emprego pra mim, pra me colocar pra trabalhar, entendeu? Pensar em faculdade, a gente nem tinha isso na cabeça. É porque até é uma jornada, né? De 4, 5 anos, é um investimento alto, né? E eu já tava assim, no fundo do poço, já tinha perdido o que eu achava de mais importante naquele tempo. Eu tava trabalhando esses empreguinhos bem subalternos mesmo, né? O último era montando antena parabólica, mano. Nem tem mais essa antena, banda C, né? Aquela coisa de... Era todo de alumínio, ficava com as mãos tudo furadas, trabalhava com chave de fenda, rodando o braço, assim. E aí teve um rapaz que fazia palestra em empresas e tal, e naquele dia, especificamente, o dono da empresa falou, olha, hoje ninguém vai sair pra rua não, porque vai ter uma palestra aqui. E aí a ideia do projeto lá era motivar os funcionários, né? Trabalhar mais e tal. Mas a determinada altura da palestra... ele tava perguntando para as pessoas qual era o seu sonho, né? E aí apontou para mim... E não que esses empregos não sejam importantes, Sim. a gente precisa de todos. Todos, Mas né? às vezes o que a gente tá querendo dizer, na verdade, é a mentalidade de querer mais do que aquilo. É porque não tinha profissão, a verdade é isso. Não tinha, eu tinha um emprego. a gente não pensava em outras coisas. Quando eu digo subalterno, é justamente assim, você tem um emprego, você não tem uma profissão. Porque quem tem profissão nunca fica desempregado. A verdade é essa, né? Então, agora, o cara que não é formado em nada, não é especializado em nada, a mão de obra dele é só realmente o tempo... Porque ele não tá vendendo uma técnica, um conhecimento, né? Ele tá vendendo tempo, O tempo pra dele. qualquer coisa. Então ele vai ganhar um salário mínimo e não tem como reclamar disso, né? É porque o que ele faz, qualquer pessoa faria. Era o meu caso. Qualquer pessoa montaria uma antena parabólica. Não precisava ser um gênio, né, da NASA para fazer isso. Então, e chegou o meu momento e ele falou, e você? O que você gostaria de ser? Eu falei, fiquei pensando um pouco, falei, advogado. Né? Do nada, assim. É. Mas você já pensava nisso antes? Muitos, Provavelmente sim, né? muitos amigos falavam que eu levava jeito, porque eu falava bem, eu era o cara assim do desenrolo, né? Quando a gente era solteiro, eu era o cara que aproximava as meninas, né? Era o cara do contato, os caras falavam assim, aquele cara ali, eu falei, não, mano, não tem gente difícil, vamos lá. Você puxa uma conversa, né? Faz uma pessoa rir, pronto, riu, perdeu, né? Era a regra. Então eu era realmente esse cara do contato. Eu não tinha um puto centavo. Os caras muitas vezes pagavam pra eu ir, porque eu realmente atraía pessoas ali pro grupo. E a gente... eu tive uma juventude muito boa. Eu tive uma juventude dentro da igreja, né? Então era escotismo, a gente acampava, a gente ia em eventos da igreja. Então, ser um cara desenrolado nisso ajuda muito, principalmente quando você não tem dinheiro. Né? Não tem uma roupa maneira, não tem um carro, né? E os meus amigos tudo bem de vida. Isso também foi um fator que me motivava, porque eles estudavam aqui no Verbo, outros estudavam na Sabec, os caras saíam com 16, 17 anos, já estavam indo fazer faculdade. Né? E eu tinha minhas responsabilidades e ganhava muito pouco, não tinha condição, e não tinha o principal, o mindset para isso. Porque foi naquele dia que o cara perguntou o que você quer ser, e eu disse advogado, e ele perguntou por que eu não era, travou o Windows aqui, né? Eu falei, realmente... Por quê? Nunca parei pra pensar por quê. E aí você fica pensando as desculpas que você tem. Eu não estudei, minha família não ajudou. Qualquer coisa que eu falasse, ele dizia, bom, até agora você não explicou o porquê ainda. Porque todas essas coisas que você disse aí, outras pessoas também passaram por experiências semelhantes e, no entanto, tornaram-se pessoas de sucesso. E aí isso aí dói, né, mano? Você ouvir verdades extremamente profundas, mas acho que o ponto ali, o dia D, é porque eu não tinha mais nada a perder. E quando você realmente pensa assim, cara, qualquer coisa pra mim agora é lucro, você repensa a sua vida, né? Eu falei, aos 28, tô com quase 30 anos, não fiz nada da minha vida de interessante, eu não tenho nenhuma história, eu não vou deixar nada pra trás. Aí eu voltando pra casa, eu vi uma plaquinha, eu me lembro bem, de uma senhora que sempre vendeu trufa, né? E eu comecei a fazer pequenas vendas, e daqui a pouco eu vi que aquilo ganhava dinheiro e eu comecei a vender de novo enciclopédias, agora de uma outra editora, né? Livros de saúde, livros religiosos. Tava na alta do DVD, quando lançou o DVD, as pessoas não tinham DVD. E eu arrumei um contato com alguém que vinha, um amigo meu que vendia coisas do Paraguai. Então eu me lembro até o preço. Era R$50 um mini DVD. Olha só. E porque eu queria vender a coleção de DVD de desenhos animados da Bíblia para o pessoal da igreja e as pessoas não tinham DVD. Então eu pensei, eu vou incluir mais R$50 no preço. No aparelho. Que é o aparelho. As pessoas compravam a coleção muitas vezes pelo aparelho, porque aqui nas Casas Bahia o aparelho é quase R$150 na época. Nossa. Então assim, teve trufa, teve enciclopédia, teve DVD
E assim eu fiquei 1 ano, fiz um pé de meia e fiz um supletivo. Fiz supletivo aqui mesmo. Uma parte aqui no Barbará. Sim, eu tinha nem um sei se existe esse ali. colégio ainda. Existe esse Barbará? Existe. E depois eu completei pela internet, porque eu precisava trabalhar mais. Eu fui para o sul de Minas um período para trabalhar, numa campanha lá. E aí eu acabei fazendo pela internet, completando o restante, de modo que quando eu cheguei em dezembro, isso de 2010 já, eu já tinha o ensino médio concluído e pude ir para a Unasp, em São Paulo, na região de Campinas ali. É uma universidade de alto padrão, é muito semelhante ao estilo de Harvard, por exemplo. Os alunos ficam internados nessa faculdade, né? Fica alojado. Alojados, então é um ambiente... Era um sonho aquilo, mas eu não tinha condições de pagar. É muito caro. Eu tive recentemente agora, no encontro de ex-alunos lá. Continua sendo muito caro. Super, e agora mais ainda, porque em 10 anos que eu saí de lá, você vê as quantidades de cursos que foram para lá, já era grande naquela época. A estrutura deles é fenomenal. Na minha época, já assistia a aula em projetor, né? Cada sala tinha seu projetor, todas com ar-condicionado, né? Cadeiras. Que não era comum naquela época. Nunca. Você vai na PUC de São Paulo, apesar do grande nome e tal, e etc. Você tem cadeirinha de pau pra você sentar, ainda quadro de giz, né? Eu vi isso, né? As federais são assim. E lá onde eu estudei, é altíssimo nível. Bibliotecas com os livros todos atualizados, sabe? Tinha quadra de esporte, todos os esportes. Golfe, sabe? Essas coisas todas. Então, para quem pode pagar, era uma beleza. Não era o meu caso. Então, como eu consegui uma meia bolsa pela redação que eu fiz e tal, solicitando, eu tinha que trabalhar. Eu estudava de manhã, almoçava no refeitório e a parte da tarde eu trabalhava. Eram 6 horas, 30 horas por semana. Né? E à noite voltava para as aulas. Porque eu fazia 2 turnos, estava de manhã e no turno da noite. Então, e foi assim que eu iniciei lá. Logo no primeiro ano eu vi que aquilo era a minha vida. Eu não queria mais pensar em outra coisa. Eu pensei, como que eu não cheguei até aqui? A importância do você mindset. Não ficou, quando você entrou na sala de aula a primeira vez, você não ficou com aquela sensação assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nesse lugar? Super. O primeiro dia de aula eu tive, assim, crise de úlcera. Toda vez, eu ainda tenho isso, tá? Eu tenho que tirar isso de mim, porque eu lembro do meu primeiro dia de faculdade que foi assim. As primeiras vezes que eu fui em cursos maiores, né? Igual eu fui fazer o curso do G4, que você tá no meio de grandes empresários e tal. Eu sento nos lugares e eu fico, gente, o que eu tô fazendo aqui? A gente ainda se desmerece. E veja, eu cheguei na faculdade com 33 anos. E tava cheio de gente nova. Não, só tinha novinha, só os carinha bombadinho e tal, vindo de altas escolas, né? Porque, como eu disse, lá é muito caro. Ou você estuda com bolsa e você tem que se desenrolar nos 30 para conseguir uma bolsa lá, ou o teu pai banca. Lá, na verdade, estudam gente do mundo todo. Eu tenho amigos, né, o Wesley, que mora em Barcelona, a gente chamava de espanhol, porque ele é espanhol realmente, de Barcelona. Tem o Marilo, de Luanda, né, na Angola. Tem o Alan, que está na Itália. São pessoas que vieram de fora para estudar lá. Então, assim, é uma universidade muito renomada. Eu recomendaria qualquer pessoa que possa pagar ir para lá estudar. Tem hotel para os pais ficarem, né? Os pais vão visitar os alunos, tem um hotel, o NASP Inn, e o pai fica alojado, assim, hotel de alto padrão. É outro nível mesmo. É outro nível. E quando eu me despertei para isso, o mindset mudou, virei a chave, eu não queria nada menos que isso. Eu falei, não, eu vou estudar no lugar de excelência e eu vou ser o cara da excelência. Eu me propus a ser o melhor aluno que eu pude ser. Eu não sei se eu fui o 01 da turma, porque lá não tem essa medida, né? Mas eu era aluno de 10. Se eu tirasse um 9, eu ficava puto. Porque eu estava ali só para aquilo. Tudo bem, eu trabalhava na cozinha, né, na parte da tarde e tal, mas eu fui para lá para estudar, não fui para me divertir, e talvez tenha sido esse o meu diferencial. Porque eu já cheguei mais velho, cheguei sabendo o que eu queria, doía no meu bolso ter que pagar, né? O tempo tava passando. Demais, então eu não podia brincar. A molecada, né, sexta-feira ninguém é pra aula, né? Segunda-feira tá todo mundo zoeiro. Como a universidade, todo mundo mora ali, então você sai da aula e vai pro seu alojamento. Se você não quer assistir a aula, vai assistir Netflix, você faz o que você quiser, né? E eu tava ali dedicado e com um propósito, né? Primeiro, agora eu precisava me identificar como advogado. Eu já adorei a ideia de ser advogado. Dá um pouco de medo no início, porque eu não sabia português direito, afinal eu fiz supletivo, né? E é uma universidade que leva muito a sério, porque para fazer a prova da OAB, os erros de português são descontados.
Você não precisa saber só direito, você tem que saber português também, é a sua ferramenta de trabalho. Então eu não sabia nada dessas coisas de orações, expressões, e a gente tem logo no primeiro semestre uma matéria de português jurídico, e quando a professora falava oração sintática, não sei das quantas, assim, eu travava, né, mano? Eu falei, o que essa mulher tá falando? Então, eu tinha que compensar estudando em outros horários, para poder aprender aquilo que eu não aprendi no ensino médio. Então, tava lá na cozinha lavando uma panela, botava com um livro aqui do lado, né, dava uma folga, folheava alguma coisa, dava uma estudada, porque o meu propósito ali era ser o melhor. Bom, então eu saí ao final do primeiro ano do curso, eu acabei sendo destacado, né? O professor percebe quando o aluno está empenhado, quando o aluno boas notas. Eu sempre tive muita facilidade de comunicação e logo um dos professores de processo civil, o Tune, chamava ele de Tune, e ele me apresentou o pai dele, o Dr. Barreto, e quando eu conheci o Dr. Barreto, aí eu pensei, é isso que eu quero. Ele trabalhava na própria casa, um condomínio fechado, no modelo Alphaville da vida, sabe? Piscina, e atendia as pessoas de short. Maravilha! Não, ele é um excelente advogado, um senhor muito bonachão, assim. Você olhava pro cara e falava assim, esse cara tem a vida que eu quero ter. Uma família bonita, sabe? Filhos bem educados, aquela casa jardinada, só faltou aquele cachorro bonitinho, amarelo. Um labrador correndo, sabe? É típica propaganda, gente feliz, né? De condomínio. Eu falei, é isso que eu quero. Né? Eu não quero aquela vida louca de ficar em fórum e tal. Eu falo, eu quero essa advocacia aqui, a advocacia consultiva. E aí, eu lembro que nos primeiros dias assim, de estágio, ele me fez uma pergunta, no mínimo estranha para alguém que está começando no estágio. Eu chegava todo dia às 13 horas. Depois ele descobriu que eu não podia almoçar mais no colégio, porque eu saí da bolsa, né? Então eu tive que pagar a mensalidade, mas eu não tinha mais a bolsa. Então não tinha bolsa, eu não comia no colégio. E aí eu acabava comendo na horta lá, porque tem uma fazenda gigantesca. Eu nunca comi tanta fruta na minha vida. O que foi muito bom também pro meu corpo, né? E aí ele me chamava para almoçar na casa dele. Falou, venha e almoce comigo, já engate no estágio, tomava café da tarde, era meio que uma janta, a mulher dele fazia uns lanchinhos lá, e eu ia pro meu dormitório depois. Então, tiveram essa sacada, assim, são pessoas muito gentis, né? O Dr. Barreto, resolveram te abraçar e te apoiar mesmo. Demais. E sem que eu precisasse pedir nada, assim, era espontâneo, né? A gentileza. E o Dr. Barreto perguntou assim um dia, você trouxe shorts? Eu falei, mano, esse velho quer me testar, né? Sei lá, se eu sou trabalhador e tal. Eu falei, não, doutor Barreto, não tem a menor chance, né? Tá cheio de processo ali. Os processos eram físicos ainda, né? Era de papel. E eu falei, não, tem bastante processo ali pra fazer, então vou me dedicar lá. Ele, não, rapaz, deixa de conversa, não é teste não. Vou pegar um short lá do Tune pra você e nós vamos lá na piscina agora. Eu falei, olha, realmente eu acho que não é uma boa ideia, doutor. Ele, não, você vai sim. Vamos lá, vamos sentar lá e vamos bater um papo. E ele me arrumou um short lá, largão. E eu sabe quando você vai assim e fala, mano, ele só pode ser um teste. É um teste. É um teste, é uma pegadinha. Mas não era, ele realmente era um cara genial. Ele faleceu aos 86 anos, advogando. Eu falei, gente, eu quero morrer assim. Viveu bem. Viveu, sabe? Ele dormiu e não acordou. Teve uma apneia e morreu. Sabe? Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Tomara que eu morra assim. Né? E aí o Dr. Barreto falou assim, cara, presta bem atenção numa coisa. Se você só aprender isso, é o suficiente pra tua vida. Tava um céu de brigadeiro, o sol trincando, aquela piscina linda. Ele falou assim, olha esse céu agora e esse sol. Você só tem ele agora. Aqueles processos lá, você tem a noite inteira pra você fazer. Então, aprenda a diferença entre o que é urgente e o que é necessário. Você precisa fazer, é necessário. São os processos. Mas urgente é ficar aqui na piscina. Porque daqui a pouco o sol vai embora. E você não pode ficar na piscina em outro horário. Olha, acho que foi a maior lição. É por isso que vocês me veem viajando Desse jeito aí no Instagram. Direto. Eu tô aqui quarta-feira, pego a moto, vou tomar um café lá em Itamonte, vou fazer uma trilha. E continua trabalhando mesmo jeito. Continuo trabalhando, sabe? Nenhum cliente meu jamais poderá dizer que eu nunca deixei de atendê-lo ou que eu perdi um prazo. Nunca. Eu atendo um cliente lá no Rio, capital. Um grande abraço aí pro Alberto, meu amigo. E eu desço de moto. Porque eu falei, cara, por que eu vou de carro, pegar um trânsito dos infernos, desço de moto, paro ali na serra. Adoro parar ali no Alemão, é bom demais comer ali, né?
E aí encontro outros motociclistas e os caras acham que a gente tô só passeando. Não, eu tô trabalhando. Uhum. É sério, é a Vera, né? Eu vou lá, atendo meu cliente. Foi o estilo de vida que você escolheu. Exato. Almoço com meus reuniões chatas. O melhor que você tem a fazer é achar uma churrascaria boa, sentar com o cliente, a gente come bem, porque assunto chato acompanhado de uma boa comida é melhor do que assunto chato sem comida. Com certeza. É simples assim, são as regras básicas da vida, as coisas mais simples da vida. A gente fala assim, vamos fazer uma reunião pra resolver, igual a gente vai marcar uma agora, e a Natália falou assim, se não for na sexta-feira, à tarde, se não tiver comida, se não tiver uma cerveja, eu nem vou. Eu nem velho, aí eu fico na minha casa e faz reunião online. Faz online. Entendeu? É isso aí, nem me chama. Porque a vida, um dos livros mais singelos que li, eu gosto muito de ler, mesmo antes de ter qualquer tipo de estudo e tal, mas tem muitos anos que eu li esse livro, já reli algumas vezes, é O Pequeno Príncipe. E a frase mais famosa, né, de Saint-Exupéry é que o essencial é invisível aos olhos. Invisível aos olhos. A gente repete isso assim de forma muito banal, né? É. Mas veja, o essencial da vida você não pode comprar, você não vê, né? E são esses pequenos momentos, esses frames que a gente tem. Então, outro dia desse eu fiz um post lá no Story e falei assim, é muito bom quando você recebe para fazer aquilo que você ama e você ainda se diverte. Isso é um privilégio. Cara, quantas pessoas em nosso país pode falar isso, né? Falar assim, olha, eu ganho bem, vivo uma vida confortável, fazendo algo que eu faria de graça. Meus clientes que não ouçam eu falar isso, porque eles não vão querer me pagar. Conta essa parte aí. Mas agora, eu tava conversando aqui agora com esse meu cliente, ele sempre implica, ele me diz, seu Eduardo, quando ele me liga e fala assim, pô, me desculpa estar atrapalhando tua cachoeira agora aí. E aí ele começa a contar o caso dele, né? Então, e outra coisa também, me tornei amigo dos meus clientes. Isso resolve 2 problemas. Eles conseguem falar comigo, né, num nível de confiança, porque eles entendem como um amigo. E outra, esse cara não me deixa, não me troca por outro advogado. Te indica e não te troca. Exatamente. E vocês me conhecem já há alguns anos, né? A gente tem uma amizade muito boa. Tudo que a gente faz, né? Quando a gente começou lá atrás, né? Tem tanto tempo, a gente estava pequenininho ainda. Tudo que a gente faz realmente para ser amigo do cliente. Não é essa amizade forçada, querendo fazer um merchan. A gente trabalha com um senso de justiça muito grande entre nós. Isso, né? Faz toda a diferença. A gente não faz nada pra ninguém que vá favorecer o nosso lado e vai desfavorecer a pessoa. Exato. A gente se preocupa muito com isso. Até às vezes de fazer realmente sem cobrar, porque a pessoa não tem condição. Sim, Ou, assim, a gente já teve casos da pessoa querer pagar um valor que não era o correto pra gente, um valor maior do que o que a gente tinha proposto. A gente, não, vamos fazer o justo. Né? Se a gente fez para uma pessoa por esse valor, por que para outra? Porque ela pode pagar mais, a gente vai cobrar mais. Não, a gente é muito justa com relação a essas questões. E essas coisas, a gente não vê resultado de imediato. Porque quem faz as coisas com interesse, escuso, até porque ele quer um resultado imediato. Não é o resultado, não né? é o resultado. A questão é deitar a cabeça no travesseiro tranquilamente. É isso aí. E eu decidi ser esse tipo de advogado porque eu sabia que ao ser assim, primeiro eu crio um filtro. Os trastes não aparecem, né? Gente de rolo, gente que quer fazer mal ao outro, pessoa que quer dar o golpe na praça, ele não vai me procurar. Então, esse é o primeiro ponto. E eu atraio as pessoas de bem para perto de mim, pessoas que realmente energia, né, vão somar comigo. E olha, eu tenho... Os meus clientes são meus amigos, assim, de chamar para aniversário, né? Outro dia agora, a filha de um cliente meu formou em medicina, me ligou, Dudu, e me chama de Dudu ainda, né? Os caras falam, oi, Edu, e tal, Dudu, pra ir lá no aniversário da filha, o outro me chama pra almoçar na casa dele. Então, quando eu olho pra trás o dia na piscina, lá com o Dr. Barreto, eu falei, realmente, acho que se eu não aprendesse mais nada na advocacia, só ter aprendido isso, já teria feito, e como fez. Ele despertou esse lado Despertou. em você. E ali o resto do curso, agora eu só precisava identificar qual seria a área que eu ia atuar, porque o direito é gigantesco. E já fica a dica aqui. Advogado que faz tudo não faz nada. É a teoria do pato, né? O pato voa, nada e anda, mas não faz nenhuma dessas 3 coisas direito. Então você tem que escolher se você quer voar, se você quer nadar, se você quer andar. Eu escolhi direito empresarial, porque lá pro final do curso, lá pro 4º ano, se eu não me engano, foi 4º ano, eu conheci também um grande professor de direito empresarial, o Dr. Jorge, muito estudado,
riquíssimo, assim, um cara muito requisitado na cidade dele, Rio Claro, em São Paulo. Ele dava aula pra gente numa cidade pequenininha chamada Engenheiro Coelho, perto de Campinas ali. O cara saiu lá de Rio Claro e devia receber muito bem pra isso, porque ele tava lá 2 vezes na semana à noite dando aula pra gente e eu sempre conversava com ele ao final. E ele falou assim, olha, entre muitas coisas que ele havia estudado, tinha estudado na FGV. E eu gravei esse nome, FGV. Eu falei, professor, mas é o melhor? Ele falou assim, cara, no Brasil, para estudar business, para estudar direito empresarial, não tem outra, cara. FGV. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu comecei a pesquisar na internet e tal, e comecei a sonhar com essa possibilidade, sem antes ter me formado. E ele me deu livros de presente, de direito empresarial, e eu comecei a perceber que era algo fascinante o direito empresarial. E era uma área que eu poderia exercer essa advocacia que eu advogo, principalmente consultiva. Eu tenho pouquíssimos processos, muito poucos. A maior parte é consultivo. Muito, muito consultivo, porque quando eu pego um cliente, eu acerto a casa dele. Né? Eu mando para vocês lá, ó, vamos fazer essa alteração, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente começa a deixar a casa do empresário organizadinha para que ele possa enfrentar problemas no judiciário com dignidade, porque se o empresário chega lá todo despreparado, ele está com o próprio patrimônio exposto, né? Ele está com problemas de documentação, e aí vai tomar pau na certa, porque a gente já chega perdendo. E tem muitas formas de fazer isso, tem né? Tem muitas. Sabe o que mais me assusta? É que é mais barato fazer assim do que ter que fazer depois corrigindo. Então, quando eu cheguei no final do curso, eu já sabia, direito empresarial. E eu estava começando já a fazer contratos, né? Já estava fazendo pequenos processos administrativos, assim, que não precisa ser advogado. Já estava começando a estudar sobre contabilidade. E eu fiz um excelente final de curso, um excelente TCC, 10, louvor e tal. E aí veio a parte cruel da advocacia, porque primeiro você tem uma dificuldade para estudar. Tem que passar na OAB depois. Aí você se forma e você não é nada, você é um mero bacharel, você nem pode advogar, né? E aí você pensa, o que eu vou fazer da minha vida? Tem que passar na OAB. E eu não tinha inscrição, o dia da inscrição. Porque eu saí praticamente devendo, né? E aí eu voltei pra cá, eu saí de Campinas, fiquei uns meses na casa de uma tia minha em Resende, estudando para a ordem, porque eu fiz a prova no final do curso. A primeira etapa, eu ainda estava no 5º ano. Eu passei na primeira etapa. E foi uma das minhas tias que recebe LOAS, gente. A minha tia, assim, recebe benefício do governo, porque ela nunca trabalhou na vida, né? Pessoa de roça e tal. Então, deram a ela esse benefício, né? Que é o LOAS. Ou seja, é um salário mínimo. À época, o salário mínimo acho que era R$700 e a inscrição na ordem era 200. Nossa, é muito, impacta muito. Impacta muito no orçamento dela, mas foi a única que se dispôs a ajudar. Ela deu 200 e a outra tia deu R$50, e aí eu fui lá e fiz a inscrição da ordem. E foi assim que eu entrei, né, pra ordem. Passei logo na primeira, eu não tinha nem direito de errar ali. Olha o quanto que esses R$250 foram importantes pra você. É claro. Hoje eu tenho o dia dos véi, que eu levo elas pra passear. Dia dos véi. Tenho o dia dos véi. Eu tenho 2 dias no meu mês que eu separo. Dia dos sobrinhos. O dia dos sobrinhos você acompanha. Então eu tento incutir nos meus sobrinhos essa coisa do escotismo, né? Do meu sobrinho Rafael para ser um homem decente, um cara que respeite as mulheres. A minha sobrinha a ser uma mulher decente e que aprenda a se virar sozinho, saia um pouco do celular. Então eu tenho o dia dos sobrinhos. E quando eu faço o dia dos sobrinhos no sábado, o dia do domingo é dos velhos. Aí eu pego minha mãe e pelo menos 2 tios ou 3, né? Que caibam ali na caminhonete. E a gente sai para fazer essas viagens aí. Comer coisa boa, conhecer a nossa região, porque eles não conhecem. Eles viveram a vida inteira aqui. É assustador isso. É assustador. A gente não conhece. Não conhece. A nossa região é riquíssima de turismo. Turismo barato, tem turismo muito democrático. Tem turismo pra quem não tem dinheiro, tem turismo pra quem quer gastar muito. Eu falei com meu marido um dia desses, eu queria pegar uma parte aqui, porque a gente gosta muito da área de Minas, né? Eu queria pegar um mapa que pegasse essa região toda aqui legal pra visitar, colocar na parede bem grande e a gente começar a ticar todos os lugares. Agora a gente vai conhecer aqui. O que será que tem aqui, nesse meio de mato aqui? Vamos conhecer lá. Porque tem muita coisa, Foi muito grande. Aí você fez isso. Eu fiz. Em 2020, eu tinha... porque até antes de 2020 eu usava um carro mais baixo, né? Não dava pra fazer esses rolês. Não, tem que ser carro alto. Tem que ser carro alto. E aí em 2020 eu veio com a pandemia, né? E
E a pandemia, para mim, pelo menos, não me influenciou em nada, porque eu já trabalhava no modelo 4.0, sem antes ter esse conceito e tudo. A gente também começou sempre, antes. Né? Eu lembro, a e... gente sempre no digital. Eu acho, e acho que foi uma das coisas que mais me aproximou da contabilidade, da rede contábil digital, porque a gente tinha o mesmo perfil de trabalho. Né? Utilizávamos os mesmos mecanismos, a coisa de trabalhar home office. Porque eu acho isso chique demais, gente. Não, vamos combinar. Não. É chique até a hora que você me vê lá de meia, um pé de cada meia, de chinelo, de moletom e camisa de vereador. Eu nem falo como eu trabalho de verdade, sabe? Não se engane. Então, assim, eu acordo do meu quarto pro meu escritório, é só abrir uma porta, né? É igual. E do jeito que eu acordo. Agora eu tô com uma vida mais regrada, de praticar esporte de manhã, tô dando uns pedal meio de madrugada aí. Então eu já chego, eu tô criando alguns sistemas que a gente tem que estar em perfeito aprendizado, né? Melhoramento constante. Não, e tem um detalhe também. A gente já fugiu de todos os assuntos que a gente falou. Mas tem um outro detalhe também. A gente tá velho. Pois entendeu? eu tô com 46, cara. Assim, subindo montanha. Vocês estão, eu não tenho, Novinha, nada a ver né? com isso, não. Só vou te fazer uma pergunta. Seu celular desperta pra te lembrar de tomar remédio? Várias vezes por Nossa, dia. então você tá velha. Então você tá velha, Natália. E olha, A gente tá mudando também a nossa rotina, o nosso ritmo de vida. Eu vejo vocês porque viajando, da eu falo, idade. gente, top demais. Vocês vieram agora em Minas, né? Baita programa aquele lá. Eu gosto também. Gente... Aliás, Minas é maravilhoso, né? Pois é. Eu sou carioca de nascença. Eu caí aqui no Rio de Janeiro, mas eu sou mineiro, eu falo pra todo mundo. Eu nem falo igual carioca. Eu falei com o Minas cara é esse tudo final bom. de semana. Eu falei assim, o melhor pra gente seria se no país tivesse a beleza do Rio de Janeiro. Sim, com o a povo de beleza Minas. natural do Rio de Janeiro. A parte luxuosa de São Paulo, tudo num estado só. E o povo e a comida de Minas. De Minas, pronto é o era estado perfeito. perfeito. É o estado perfeito, realmente. Verdade. Nós temos. Agora, onde nós moramos, aqui no sul do estado, isso aqui é um privilégio para poucos também, a gente né? tá muito em volta de várias coisas, né? Exato. Divisas. Exatamente. Então, quando eu saí do curso, me identifiquei como advogado empresarialista. A primeira coisa que eu fiz sem poder foi fazer o MBA da FGV. Era 2 barão na época. 2 pau. E todo continua mês. caro, e né? continua. Porque é realmente, assim, de alto padrão. As aulas eram sábado sim, sábado não. Ou seja, a cada 15 dias eu tinha uma aula que durava ali 8 horas, né? E na prática não é isso tudo também. Mas 2 barão, era R$1.000 por aula. R$1.000 por aula. Eu lembro de ter procurado vários amigos, vamos fazer, não sei o quê. Alguns até em melhores situações que eu. Porque, como eu disse, nem o dinheiro da ordem eu tinha. E quando eu saí, que eu peguei a carteira da ordem, eu comecei, eu e uma colega minha, a Camilinha, eu fiquei 3 meses ali com ela trabalhando, porque ela precisava de alguém para fazer processo na área previdenciária, eu precisava fazer um pé de meia para poder iniciar o meu negócio, porque eu não tinha nem carro, nem escritório, nem computador, eu não tinha nada, eu não tinha um terno, Só tinha o conhecimento. Só o conhecimento E e a vontade. muita vontade, mas assim, meu olho brilhava. Era a coisa mais... Eu andava empinado na rua. Sabe quando você anda assim, mano, eu sou muito foda, feliz, sem ter um puto no bolso? Porque eu já tinha passado, assim, pelo fogo. O resto agora era tranquilo, né? Era uma questão de tempo. Eu só não sabia que ia ser tão rápido. Porque foi. Eu fiquei ali 3 meses com a Camilinha. Numa dessas idas entrou um senhor com um problema, assim, gigantesco. E eu não sabia resolver aquilo. Mas como bom vendedor... Se você não sabe a resposta na hora, diga que vai dar depois. Seja honesto. Você só não pode dizer que não sabe, né? Você não pode dizer que não sabe. E seu Gentil Bertazzi é meu cliente até hoje, apesar dele morar lá em Campinas. Ele não abre mão de que eu atenda. Hoje eu tenho uma grande parceira minha, uma amigaça, a Jane, que é o meu braço direito lá naquela região, porque o seu Gentil foi o meu primeiro cliente que eu recebi, assim, remunerado realmente, né? Ele me trouxe um problema enorme. Eu disse, seu Gentil, se algum advogado der a resposta pronta pro senhor agora, o senhor foge, porque isso não é um problema fácil de resolver. Eu vou estudá-lo e amanhã o senhor pode voltar aqui? Ele, posso. Eu virei noite, eu saí à tarde, eu fui pra biblioteca da faculdade, eu estava trabalhando pertinho da faculdade. E revirei e consegui encontrar uma possível solução para ele. Então, quando eu sentei com ele, expliquei tudo, ele falou assim, ok, vamos fazer. E agora eu pensava, eu podia ganhar o pouco daquele serviço. Era um serviço por uns R$5.000, isso em 2000 e pouquinho ali, 2016, por aí. Ou ele, o empresário, 2 empresas, podia fechar um contrato com ele, mensal, e que eu pudesse ganhar Recorrente.
E eu falei, seu Gentil, eu tenho 2 propostas para te fazer. Uma é irrecusável. A primeira, eu vou te cobrar 5 mil e resolvo isso aqui pro senhor. Agora, o senhor é empresário. Eu tenho absoluta certeza que o senhor tem vários problemas na empresa. Aí ele começou a contar. Ele já tinha 2 ações trabalhistas, ele tinha problemas tributários. Eu falei, então, sem conhecer o senhor, eu já sei que o senhor tem problema, porque todo empresário tem. E eu tô estudando para ser um especialista na área empresarial. Farei pro senhor com muito, muito carinho. Eu me lembro que assim, o primeiro contrato que a gente fechou foi 5 vezes, 25 pau. Cara, naquela época dava pra eu vir pra minha cidade e ficar um tempinho aqui, sabe? E fechei com ele, dando essa assessoria. Fui lá, cuidei da empresa. Aquele dia eu me tornei de fato o advogado empresarial. Você queria ser. Acertei a casa dele, deixei as coisas tudo certinho. E depois disso, outros serviços vieram, né? E o seu Gentil foi o cara que me permitiu fazer o pezinho de meia pra eu vir pra cá. Porque quando eu voltei pra cá, a minha mãe morava com a minha irmã, não tinha condição nenhuma, a situação que tava bem difícil lá. Eu falei, mãe, eu vou alugar um apartamento, montei um apartamentinho e a senhora vem morar comigo. Aí eu trouxe minha mãe pra morar comigo e assim a gente começou. Acho que moramos 1 ano junto e eu já aluguei o dela separado, já tinha o meu, aí já tinha carro, já tava... Foi menos de 1 ano. Foi tudo muito rápido. Muito rápido. Entre o dia que a pessoa falou pra você, perguntou do seu sonho... Isso. Pra quando de fato você se viu realizado. Foi. Né? Em coisa de 1 ano, eu já estava com o carro do ano. O primeiro carro foi um HB20, 2017, no ano de 2017. Olha só que legal. Que tenho muito saudade desse carrinho. Foi um carrinho que me levou a muitos lugares bacanas. O meu era um Fox 2003, mas eu fui comprar ele, nem lembro quando. Aí ele quebrava, o motor fervia, tinha um negócio de vela que tinha que ficar trocando o tempo todo. Mas quase parecido com essa história. Tá vendo? É por aí. Né? E olha só onde vocês estão. Vocês têm um podcast, gente. Eu não tenho um podcast. Acho muito chique. É chique, não cara, é muito chique, a gente é quase uma Giovana e uma Fernanda Paes Leme. Não, e nessa... eu acho fantástico. Eu fico acompanhando vocês aí. Eu falei, gente, eu preciso ir pra internet. Porque eu pareço mais, assim, nos olhos, não, com entendeu? certeza. Eu não tinha outro. Meus olhos verdes. Vocês são a cara do sucesso, meninas. Então, em um ano eu já estava totalmente estabilizado dentro da advocacia. Quando você conheceu a gente, que a gente começou com a parceria, você já estava estabilizado, mas estava caminhando ali para ser conhecido na região. Que né? Uma coisa é ser estabilizado, outra coisa é o cara já ter ultrapassado, que é o que acontece hoje. Hoje, é muito raro eu pegar um cliente novo. Porque isso a gente precisa também medir, né? Eu tava até conversando com a Bárbara ali agora. Eu tomei a iniciativa na minha vida de ser alguém, sim, muito dedicado, eu sempre estou estudando, vocês viram aí, ser o melhor advogado que eu posso ser, mas também ser a melhor pessoa que eu posso ser. E para ser uma pessoa de valor, para ser alguém que realmente atraia outras pessoas, né? Porque as pessoas têm que olhar para você e falar assim, cara, eu quero ser amigo desse cara. Né? Então, o primeiro passo é você não ser uma pessoa gananciosa. Veja, nós querer ter as coisas não é o sinal de ganância. A ganância é quando a gente nada é suficiente. Então eu estabeleci um teto para mim de vida em que eu pudesse ter o conforto que eu almejava ter. Eu sempre quis ter uma caminhonete para fazer overlander, né? Viajar, fazer trilha, uma moto de rally para viajar para lugares fora do país e tal. E eu posso fazer isso com a estabilidade que eu tenho hoje. Mas eu posso crescer mais? Acredite, se eu quisesse, eu teria hoje um escritório com 5, 6 advogados trabalhando para mim, pagando pouco para eles e ganhando muito, e sem vida, né? Porque aí é o meu nome, eu não posso deixar tudo na mão dos caras. E você não conseguiria viver esse estilo de vida que você vive. Não conseguiria. E outra coisa, quando você fala dessa questão de pessoas e tudo mais, eu até comentei com a Natália essa semana que eu vi um culto quase um culto, né? Na verdade, uma apresentação num congresso do Thiago Brunet, não sei se você conhece. Claro. E até mandei para ela o link e tal. E lá ele tá falando o seguinte, vou deixar até o link aqui também, porque é bem interessante. Ele tava falando que, eu não vou saber direito as palavras, mas é mais ou menos assim, a Bíblia diz que a gente tem que ter a astúcia da cobra, mas a humildade de uma pomba. E aí ele fala o quê? A gente tem que ter uma mente forte nessa vida empresarial, principalmente, a gente tem que ser esperto, tem que correr atrás mesmo, tem que ser igual o Thiago tava falando antes aqui, a gente tem que ser inquieto mesmo, mas também tem que ter um coração sábio. É isso aí. Saber ser justo, olhar mais, ter mais... como é que era lá o gentileza? Gentileza gera gentileza, já dizia o profeta do Rio, né? Exatamente. Então, isso também é muito importante. Isso é muito importante, porque
de novo, quando eu me remeto meus pensamentos ao que era o Dr. Barreto, ele era esse cara. Ele é o cara que me ofereceu o almoço quando ele percebeu que eu tinha que comer na horta da faculdade, sabe? E eu não precisei pedir. E ele era o cara que as pessoas iam até a casa dele pra conversar, aquele coroa bonachão, sabe? Todo mundo é amigo. E ser uma pessoa workaholic, pilhadão, no máximo você vai conseguir um AVC, um estresse, né, que o cabelo vai cair. Muito provável. Eu falei, não, mano, eu quero sim ter o dinheiro, porque dinheiro não é problema. O dinheiro, ele te traz conforto, você tem uma saúde, você pode pagar um a gente plano pode médico. ajudar a família. Ajudar a família. Né? Pagar um jantar pra esposa. Demais, Eu Como adoro é quando a jantar? Natália me liga e fala, Edu, honorários, cara, ela fala, sempre fala com ela, eu vou gastar tudo com mulher e bebida agora. Né? Com a minha mulher e com suco, né? Porque eu nem bebo, né? Eu nem tomo álcool, gente. Eu morri. Toda vez eu mando pra ele fala, Eba, vou gastar tudo com mulher e bebida. Vou comprar um suco e beber com a minha esposa. Com a minha mulher e com o suco de caju, coisa do tipo. Porque nem beber eu bebo. Então, assim, eu decidi ser uma pessoa melhor, porque quanto tempo eu vou estar aqui? Eu não faço a menor ideia. Eu espero que eu viva bastante, porque viver é bom. Não tenho medo de morrer. Eu faço minha as palavras de Rubem Alves, que é um escritor que eu adorava ler os livros dele. Já li todos, não tem mais pra eu ler, e ele morreu, não tem como escrever mais. Mas Rubem Alves, ele dizia o seguinte, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Isso é fantástico, né? Eu teria pena de morrer, porque a minha vida é maravilhosa. Eu olho pra trás e falo assim, caraca, esses dias atrás eu tava montando antena, chateado, não tinha um puto centavo no bolso, sem perspectiva nenhuma, e o tempo passou. Mas tudo não tem a ver com mindset também, que você falou no começo? 100%. Eu tive um 2022 100%. totalmente parado, assim, a gente trabalhando muito, mas nada fluía, nada acontecia. A gente teve um ano que começou e terminou e nada aconteceu. É como se o de um ano nem tivesse passado. A festa de Réveillon que eu passei foi, assim, ela simbolizou o que foi o meu ano. A gente tava lá meia-noite, abraçando um ao outro, dando o Feliz Ano Novo ali, mas naquele desânimo, sabe? Falei, gente, não pode. 2023 não vai ser assim. E a melhor Tem que época ser pra você tomar a decisão, né? E agir. Já começamos o ano, já comecei o ano fazendo o curso que eu sempre falei que ia fazer gratuitamente lá na minha comunidade. Já comecei fazendo o curso, já agendei as datas e aí já fomos fazer participar de outro evento em São Paulo e engatamos em outras coisas, já pensamos no podcast, enfim. Quanta o ano coisa. não terminou, mas a gente já fez um monte de coisa. Fantástico. Né? Mas o quê? A virada de chave. E você vê o quanto a gente fluiu, né, nesse ano, o quanto evoluiu, né, o escritório, assim. Pode não ter, talvez, crescido o que a gente almejava, mas certamente a gente preparou o terreno para isso. Gente, onde vocês estão hoje, isso aqui é fantástico, né? Só de vocês... E essa experiência que a gente troca, porque o legal do podcast é isso, né? Você vai conversar, você só conversa papo bom, cara. Uhum. Porque isso é triste também, né? Os seres humanos estão cada vez piores em termos de conteúdo, né? As pessoas não... Fala, sei lá, de Big Brother, de novela. E as pessoas não falam de sonhos, não falam de viagens, não falam de experiências, de propósitos, a gente tá batendo muito nessa tecla de propósito de vida. É isso aí. Propósito, metas, objetivos, as pessoas não têm, né? A gente faz a reunião lá no escritório, a Bárbara faz com as meninas. E algumas delas não tinham propósito, não sabiam nem o que era um propósito. É cruel. Entendeu? É então, cruel. assim, É triste. a gente sempre menciona. Hoje, inclusive, eu vi que a Juliana botou lá na nossa agenda, dia 2 de janeiro, não sei, de 2024, começar a preparar a nossa viagem para Maldivas. A gente sempre brinca. Pronto, aí, olha. Que é o nosso objetivo. Alguns anos atrás, a gente sentada conversando, a gente já contou isso no podcast também. A gente falou assim, olha, em 2025, a gente vai estar em Maldivas. E aí a gente vamos trabalhar muito, porque 2025 a gente vai estar em Maldivas. Dinheiro para estar em Maldivas hoje, a gente não tem. Mas Nem eu vou colocar na agenda de 2024, porque a gente tem um ano e meio para poder se preparar. Porque a gente não falou que vai estar em Maldivas em 2025, então a gente tem que estar. Porque quando você toma essas decisões conscientes, sobretudo quando você as coloca, né, no papel, você cria realidades na sua mente que te direcionam para aquilo. E né? isso é científico. É científico, não tem nada de espiritual, assim, de fé, não. E é bom você ter fé, mas identificar aquilo. O cérebro precisa identificar. O cérebro é seletivo, né? Tem um teste que eu faço, toda palestra que eu vou dar, é aquela do gato. Eu fiz lá com o grupo, eu não lembro se eu fiz essa do gato.
tem um lixão e eu peço para as pessoas me dizerem o que estão vendo, todo mundo diz Não, lixo, né? E tal, não você vi? fez, não. E aí eu peço para identificar um gato. E aí as pessoas travam, porque ninguém vê um gato ali, até que eu mostre. E depois que eu mostro o gato, mesmo quando eu tiro o identificador em cima do gato, as pessoas continuam vendo. E aí eu inicio a palestra dizendo, olha, hoje eu vou ensinar vocês a ver coisas que são óbvias, estão diante dos seus olhos, mas vocês não param para ver. O que foi o que aconteceu comigo lá atrás, quando o cara perguntou, você quer ser o quê? Advogado, e por que não é? Toda a desculpa que eu dava é dizer, não, isso aí não é uma razão ainda. Não é argumento. Não é, porque não ter dinheiro não é argumento. Você faz o quê no final de semana? O que você faz à noite? É realmente desculpa. É só uma desculpa, né? Porque o obstáculo é aquilo que você vê quando você deixa de enxergar o seu objetivo. Se você deixou de enxergar o seu objetivo adiante, você começa a ver os obstáculos. Porque quando você está focado, você só transpõe. Isso aí. Você cria maneiras de você e não ultrapassá-lo. ficar inventando desculpas também, criar a questão, eu acompanho muito o Paulo Vieira, ele fala muito disso, da questão da autorresponsabilidade. Exato, porque aí eu falo isso muito com meus familiares, eu tenho uma prima agora que é um orgulho pra mim, voltou a estudar de tanto eu encher a paciência dela, e ela sempre teve um talento pra cuidar de pessoas, e cuidou de um tio meu, que faleceu agora, recentemente, e ela, assim, foi o destaque da família, sabe, a Dadá. E eu falei, prima, vai, nem que eu te ajudo se for o caso, mas vai estudar e colocar os seus talentos em uso, sabe? Tornar a sua vida um propósito, porque as pessoas acordam sem propósito de vida. Se a vida for só comer, transar, fazer filho e depois morrer, cara, você não é mais nada do que um animal, né? Um animal que ainda paga boleto. O que é pior, porque verdade. O pet ainda tem você para pagar e limpar o cocô dele. Verdade. Né? A gente é pior do que um animal irracional. Então a vida, ela precisa ter um significado. E eu sempre trabalhei isso em mim para não deixar que o sucesso na vida profissional me tornasse um homem voltado para promiscuidade, bebidas, vícios, porque o dinheiro é uma faca de dois gumes. Né? Sim. O cara com dinheiro, e com a facilidade de comunicação e tendo tempo disponível. Você pode ir do luxo ao lixo muito rápido. Muito rápido, muito rápido. E é muito atraente essa vida. Porque é a vida da dopamina fácil, né? Rapidinho você vai... compra a dopamina... Direto, né? E eu sou o cara que 9h30 eu tô dormindo. Porque às 5 da manhã eu tenho que acordar e pedalar, porque eu tenho que me preparar fisicamente, porque a próxima montanha que eu vou subir é maior. Eu tive agora na montanha mais alta que um turista pode subir no Brasil, que é o Pico da Bandeira. Porque acima do Pico da Bandeira, coisa de 100 metros de diferença só, tem o Pico da Neblina e o 31 de Março, que ficam lá na divisa com a Venezuela, no Amazonas, mas não é acesso para turismo, né? Então, por enquanto, porque quando puder uma expedição... eu vou estar lá, com certeza, eu vou estar lá. Então eu fui no Pico da Bandeira. Tem sempre um casal de primos que me acompanham, são fantásticos. E estive no Ushuaia, que era um sonho. Eu tive lá no final, lá na Patagônia. Eu também fui, era meu sonho. Era o meu sonho. Andei, sabe, você pegar a moto e andar de moto na neve, assim, mano. Quando eu fui, não louca. Não tava ventando, não tava nevando muito, mas mesmo assim é fantástico. Não, eu fui no pior do pior, eu peguei ventos lá de 80 km por hora. Nossa, Deus, peguei 20 graus negativos, assim, era algo assustador, mas eu tava vibrando, né, mano? Se eu morresse congelado lá, eu morrer feliz. Fácil. Então, poder realizar essas coisas é o dinheiro que te traz isso. Mas se você não se tornar uma pessoa boa, um ser humano, porque o que tá faltando é isso, as pessoas ser humanas. As pessoas estão sendo qualquer coisa, menos humanas. A gente tá com o coração esfriando, né? Exato. Então, é ser gentil, sem esperar nada em troca. É você realmente fazer o bem. Kant fala assim, né? Quando você faz o bem com um objetivo que não seja o próprio bem, ele se torna um mal. Um exemplo prático, para quem não é muito familiarizado da filosofia, cortar a grama de uma vizinha, de uma senhora idosa. Vamos imaginar essa cena, eu tenho uma vizinha idosa. Então, ir lá cortar a grama dela. É um ato bom ou ruim? O que vocês acham? É um ato bom, aparentemente. Se eu cortar apenas por cortar, para que ela tenha a grama baixa, porque ela não consegue fazer isso, correto? Agora, eu posso fazer a mesma coisa, é o mesmo gesto. Cortar essa grama da vizinha, para que ela não tenha herdeiro, eu sei disso, para que ela me coloque no inventário dela, né? Para que ela me dê algum dinheiro fácil,
né? Para que eu possa tirar algum ela abra a proveito. porta da casa dela para você. Exatamente. Né? Então, quando eu num gesto bom, eu acrescento um interesse escuso, Kant vai dizer, isso não é mais o bem. O bem é quando você faz o bem com que propósito? Nenhum. Só o bem. Mas por que você faz? Não tem porquê. Eu só faço. Né? Então, ser assim é claro que eu como humano, todas as minhas falhas, né? Tenho os tretas, eu tenho meus defeitos, mas ter isso bem direcionado na minha vida fez com que eu me tornasse também um excelente advogado. E eu falo isso sem nenhuma modéstia, sem nenhuma falsa modéstia. É a mesma coisa você falar pro Michael Phelps, né? Você nada bem, ele, né, nada um pouquinho, vai se ferrar, mano. Nada mesmo, eu sou bom no que eu pronto. faço, sim, eu não sou o melhor. Tem grandes advogados empresariais no Brasil aí, são pessoas que eu me espelho, inclusive, com muito mais dinheiro que eu. Mas veja, eu sou o melhor que eu posso ser. A minha vida não é uma competição. É a mesma coisa que a gente fala. A minha vida não é uma competição. Aliás, a vida de ninguém deveria ser uma competição. Porque quando você compete, alguém tem que perder, né? A vida é uma jornada em que você precisa se tornar melhor. Os japoneses têm algo fantástico sobre isso. A filosofia Kaizen, né? Então, é ser melhor todos os dias, 1% que seja. Melhor. Só o melhor. Então, eu cheguei num nível financeiro que eu queria. Bati num teto, a partir dali existe o risco do tédio. E o tédio é um veneno para a alma, né? Ele te coloca, ele faz você querer buscar dopamina e as dopaminas fáceis. E aí daqui a pouco você tá numa depressão. Exatamente. Então eu cheguei nesse nível, eu falei, o que eu preciso fazer agora? Encontrar algo que me dê também satisfação de vida, que seja compatível com o meu trabalho, né? E eu sempre gostei da área de escotismo, então eu comecei a fazer trilhas. E aí eu fiz o que você falou que ia fazer. Bota lá um mapa. E eu falei, o que tem na minha região que eu ainda não conheço? Aí eu comprei uma moto. A moto é um veículo que chega mais rápido em qualquer lugar. E comecei pela Serra da Bocaina. Vamos começar a Bocaina. Olha, é incrível a quantidade de coisas que a gente existem nem conhece aqui. Lá. Eu lembro que em 2020, onde estava tudo proibido sair e tal, eu pegava a moto, saía de manhãzinha, eu só voltava no final do dia. Assim, alucinado com as belezas, com cachoeira, assistir um pôr do sol, assistir uma alvorada. É claro, esse é o tipo de coisa que eu gosto. Você pode gostar de outra coisa, de cozinhar, né? Cozinhar, ler, enfim. Cada um encontrar uma atividade. Mas é preciso você encontrar alguma coisa que você libere a sua energia e que seja algo que te... porque recrear é isso, é criar de novo, né? Então a recreação é diferente da diversão. A diversão, ela te exaure. Diversão, você vai numa balada, é uma diversão, né? Você vai num parque de diversões, é uma diversão. Mas você sai dali exaurido. A recreação é aquilo que te recria, cria você de novo. E eu, pela minha fé, pela minha forma de ver o mundo, ao contato com a natureza, eu consigo ver Deus nisso, consigo ver que eu sou um cisquinho no universo. Eu não sei se vocês já dormiram ao relento, e você olha para o céu, lá na Serra da Bocaina mesmo. Agora. Quando a gente vai lá pra Serra da Bocaina, a gente deita lá de noite. Aquele céu que você não consegue ver aqui, né? Não, é surreal. É surreal. É incrível. Eu fiz a trilha do Ouro, passei lá pela Dona Palmira. Já almoçaram na Dona Palmira? Não, ainda não. Você falou, mas até hoje a gente precisa ir lá, Ju. Você tem o seu carro é alto, o seu carro vai lá fácil. Acho que vai, Qualquer coisa eu vou na frente e puxo. Eu adoro puxar os outros, porque eu compro esses negócios pra quê? Tem que usar. Pra usar. Né? E a Dona Palmira, que pessoa maravilhosa, simplesinha, e eu nunca saberia que ela existiria, que existe no lugar que ela está, se não fosse esses rolês assim. Pois é. Né? Ela saiu até no Globo Repórter uma vez e tal. E eu fiz essa trilha, dormi ali. Cara, você olha para aquele céu, você vê a Via Láctea, você vê branco. E se você... Olha, façam isso assim, olha. Fiquem deitados, levanta as mãos e os pés assim, a impressão que você tem que você vai cair pro fundo do universo. É impressionante. Então, e poucas pessoas têm essa experiência. E né? é uma experiência gratuita. Gratuita. Você pega você vai gastar combustível para chegar no lugar. Pronto, você para lá e a Bocaina tem pontos diversos para isso. É Mantiqueira. Ai, gente, olha, é muito assunto, viu? Demais. Coisa boa. Eu vou te falar, nosso tempo já tá terminando. A gente nem falou de onde as empresas mais Eu prometo voltar. Vamos fazer um outro. Vamos fazer um outro. Não, vai ter, a gente vai ter que fazer. Vamos fazer o outro. Mas olha só, não vamos terminar sem deixar aí alguma coisinha pro pessoal saber o que é isso, de onde as empresas mais erram. Se você puder listar rapidamente
os pontos principais que você identifica que hoje as empresas estão errando e que a gente consegue ajudar. Fala aí. Vamos lá. O erro número 1. Erro número 1. Se você evitar só esse, você já vai evitar mais da metade dos seus problemas. Escolha da contabilidade. Ah, isso aí. Não, é a mais pura verdade. Antes de escolher um advogado, se você não tiver uma qualidade na sua contabilidade, você vai se estrepar. Por quê? Os problemas que chegam para mim são clientes vindo de outros colegas de vocês, contábil. O cara chega para mim e eu penso, mano, isso aqui era uma coisa simples de ter resolvido se ele tivesse uma assessoria adequada, né? Envolve muita coisa, porque né? Exatamente. E como que se escolhe uma contabilidade? Acho que é a primeira pergunta que alguém poderia fazer. Então tá, eu tenho uma contabilidade, mas como é que eu escolho uma contabilidade? Vamos lá. O preço, ele não é condição nem para ser o mais barato ser o ruim, tampouco o mais caro ser o melhor. Eu presto assessoria para alguns contadores que têm honorários altíssimos e cometem as mesmas gafes. É mesmo porque esses grandões, não é ele mais o cara que é o pica das galáxias, que faz a contabilidade. É uma equipe e muitas vezes um aluno que acabou de sair do curso, não tem experiência nenhuma. E erra também, porque é normal, não tem jeito. Isso é normal, né? Agora, como que eu escolheria uma contabilidade? Como eu escolhi um médico. Né? Experimenta botar silicone pra você ver. Você vai já onde pôr silicone e vai lá? Não é, mano. Você vai ligar pra uma amiga que colocou, né? Você vai perguntar, vai fazer pesquisa na internet. Identificado já alguém que já tem assim, um conhecimento, ó, esse meu amigo, ele tem essa contabilidade. Você chega num amigo e pergunta, vem cá, como é que eles te tratam? Quem te atende? Porque isso é muito importante. Eu não abro mão de uma contabilidade que me atenda, ainda que seja pelo WhatsApp, porque é uma comunicação muito eficaz, mas que eu fale com as pessoas certas. Porque você ligar, mano, e ficar pendurado no telefone ali na musiquinha, e cada hora você fala com uma criança, né, que não sabe nem o que tá fazendo ali, isso mata o negócio, né? E aumenta o risco de dar problema. Então, o primeiro ponto seria esse. Pegar uma contabilidade que alguém da sua área de negócios, do seu círculo de amigos, familiar, já conheça. Porque ele vai te dizer se presta ou não presta. Né? Ele vai dizer, olha, é excelente. Ou então dizer, ó, é mais ou menos, né? E de preferência que seja do mesmo ramo. Então, se você é do ramo transporte, procure alguém do ramo transporte. Identificado isso, vá até essa contadora. Né? Entre em contato com o contador e diga, vem cá, perguntar não ofende, gente. Se alguém me perguntar assim, tá, Eduardo, e já aconteceu isso, tá? Eu fui dar uma consultoria num supermercado da região, e o dono do mercado me viu e falou, cara, mas vamos lá, qual que é a tua experiência no ramo de mercado? Né? Você se importaria de me falar da sua formação e tal? E eu sentei e honestamente conversei com ele. Falei, isso. Aí ele falou, ok, me convenci, né? Então, eu não me ofendo das pessoas perguntarem, vem cá, você dá conta de fazer, né? Qual o seu histórico? Ele me perguntou os clientes que eu tinha. É uma pergunta válida. Muito válida. Então, hoje, boa parte dos meus clientes é setor de transporte, por exemplo, né? Rodoviário, de carga. Então, se o cara sentar para me perguntar do setor de transporte, eu vou passar um portfólio para ele das maiores transportadoras da região que eu atendo. Né? Clínicas, enfim, praticamente todo tipo de negócio hoje, mas principalmente pequenas e médias empresas. Foi o meu foco. Porque quando eu comecei aqui na nossa região, quando eu comecei tinha 1.200 e tantos advogados inscritos e ativos. Né? E se você parar a pensar em número, eu sem pedigree nenhum, né? Sem conhecimento, sem escritório, sem nada, a chance de dar certo era mínima. Mas eu fiz um trabalho muito ativo e, além disso, né, você entregando os resultados que o empresário pensa em quê? Em resultado. E foi assim que eu cheguei. Então, a contabilidade é fundamental. Não é nem a mais barata, nem a mais cara. Aliás, o preço é o menos importante aqui agora. É o valor que importa. Porque preço é diferente de valor, né? Sim. O preço é aquilo que você paga. O valor é o que você recebe. É o que recebe, exatamente. Então, identificou um colega, um setor que te... essa contabilidade aqui eu tô gostando. Vai lá, senta e procura saber como é que a equipe funciona. É uma pessoa só que faz tudo? A equipe é separada? Como é que funciona a comunicação com aquele contador? Se você se identifica com esse contador, agora sim é a hora de você discutir o preço. Né? E aí você pode pagar mais ou pode pagar menos. O contador vai dizer para você se deve ou não fazer uma coisa ou outra, vai contratar um pacote completo, enfim. Isso é o de menos, essa é a parte final. Mas os empresários começam por essa parte. Vai primeiro pelo preço. Pelo preço. Ah, mas fulano de tal faz para mim por um salário.
Falei, mano, então, se você estivesse feliz lá, você ficava lá. A questão, você não tá ficando mais lá, porque não é o preço que te incomoda, né? É porque o cara não tá te atendendo bem. Eu já ouvi isso muitas vezes. Quando eu fui fazer dar uma consultoria para a cooperativa dos caminhoneiros aqui da região, já tinha um advogado lá, muito experiente, inclusive, muito bom, por sinal, mas os caminhoneiros não se identificavam com ele, porque existe essa coisa da comunicação também, né? Então eu vou, por isso que às vezes eu vou de chinelo trabalhar mesmo, eu vou mesmo, né? Não é zoeira, não. Eu tô arrumadinho aqui agora porque eu vim falar com vocês, eu tenho até vergonha de vir diferente, vocês são chiquerésimos, né? Mas eu vou visitar um cliente específico, que é um cara milionário. Milionário, o cara anda de chinelo, bermudinha e camisa da mais relé possível. Aí eu vou chegar de gravata no lugar desse? Não, mano. Não faz sentido. No máximo ali um jeans, né? Um tênisinho, uma camisa polo, no máximo. Às vezes eu vou de bermuda mesmo. Às vezes fala comigo, vamos lá em São Paulo, tem que comprar um caminhão. Então falando de 600, 1.700 pau. E se for uma casa, eu vou 2 milhões uma casa. Ele tirou o dinheiro do bolso, tá? Eu nem sei contar esse valor, né? E ele tava de chinelo. Então eu me identifico com o meu cliente para que ele tenha uma comunicação eficaz também. E é isso aí, em todas as áreas você precisa ter uma identificação. Então, empresário, se você vai escolher uma contabilidade, o primeiro passo é esse. Identificar um amigo que tenha, identificar se é do mesmo setor. Em seguida, vá até aquela contabilidade e não fique envergonhado. Pergunte quantos cursos você faz, né? Como é que você atualiza? Porque impossível, tá? Um contador ficar 1 ano sem estudar. Não. Impossível. Impossível. Gente, trabalha. Toda hora eu vejo. Aliás, o trabalho de vocês é absurdo, é descomunal a quantidade de coisinhas que a Receita Federal, porque não tem que passar por lei ordinária nem nada, né? A legislação é muito grande, né? Não, e a legislação de vocês é uma grande, legislação que não é ordinária. No meu caso, tem que passar no Congresso para mudar o processo civil e tal, uma coisa. Aqui... A de vocês, a NTT acorda um dia e fala assim, agora vocês têm que recolher isso aqui. Né? A Receita Federal fala assim, não, essa alíquota agora, deixa eu pensar aqui, agora vai ser assim. Vai uma medida provisória, 3 meses valendo e pronto, segue. E se você não tiver atualizado, pronto, o seu cliente se estrepou todo. Por isso, eu não abriria a mão, eu pagaria mais caro se fosse o caso, mas eu iria numa contabilidade que tem constante atualização em cursos que atenda preferencialmente o meu ramo de trabalho, porque eu acho que isso é importante também, que tenha o conhecimento, né, na minha área de trabalho e, sobretudo, que seja um preço que eu possa pagar também. Não adianta eu ir no melhor de todos, mas eu não poder pagar. Nada estratosférico. Né? Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo erro, que é a segunda metade dos problemas dos empresários. Não ter uma advocacia consultiva. Não é cultura nossa. Né? Porque o cara vai lá, eu tenho um contador, pronto, já está resolvido o meu problema. Claro que não. Primeiro que confunde, né? Não, confunde. E eles não conseguem diferenciar muito, né? O trabalho do contador e o trabalho do advogado. Eu lembro, eles pedem coisas para vocês que não são para vocês fazerem. Que não é cabível. Né? Entendeu? Então, assim, daí também é interessante ter uma contabilidade que já tem uma assessoria jurídica. Porque você vai pagar um pouco a mais, mas você já vai ter assessoria quando precisar. O hábito é você ter um problema e depois você procurar um advogado. Furada porque vai ficar caro e é sempre assim. E quem avisa, amigo é. Um exemplo que aconteceu, vou falar ontem. Eu recebi uma ligação de um cara que eu tinha prestado um serviço há uns 2 anos atrás. À época ele precisava fazer um contrato o certo era fazer um contrato de trespasse. Ele ia vender a empresa dele para alguém. Eu falei, cara, contrato de trespasse, vai ter um relatório contábil, eu tenho uma contadora, eu tenho uma equipe que vai te prestar o serviço, teu preço é X. É muito caro, eu não posso pagar. Eu falei, irmão, olha só, você está vendendo uma empresa com 6 dígitos. 6 dígitos, irmão. Aí você vem falar para mim que não paga o valor que eu tô te cobrando. Qual a alternativa que eu tenho? Falei, você pode fazer um contratinho bem mais ou menos aí, mas não vai não vai servir. Não, eu quero fazer isso aí. Foi lá e fez. Agora me ligou ontem, desesperado, que quem comprou a empresa, comprou para dar golpe na praça. Ai. E ele é o responsável subsidiário por tudo da empresa. Lembra? Oxi. O contrato de trespasse teria livrado ele desse problema, porque tudo que não... A lei é clara, né? Ele responde por aquilo que não está contabilizado. Se está contabilizado tal, e foi lá, o cara assumiu aquela bronca, é do cara. O cara, assim, não recolheu os impostos, não fez acerto trabalhista com ninguém. Nossa. E comprou de porteira fechada, né?
Então, e tem área até criminal, um problema até criminal. Nossa. Aí eu fiz uma conta básica com ele. Falei, cara, aquela época você me pagaria 7 vezes menos do que você vai me pagar agora. Ele, não, mas eu quero que você faça. Tudo bem. Mais caro. É mais caro, vou botar o equipamento na caminhonete. Eduardo, olha, é muita coisa nessa parte aí. Muita Vamos marcar, fale experiência só sobre isso aí. Pra gente poder falar um pouquinho de cada coisa dessa, porque... Olha, é muita coisa sobre contratos, né? Relação a gente tem falado muito sobre isso. Então, né? vamos no próximo episódio, vamos chegar falando sobre isso aí. Funcionário, meu Deus do céu, como isso pode dar problema, né? E como que a parceria de contabilidade e advogado pode ajudar muito a não gerar problema nenhum até, inclusive. O empresário, ele pode ganhar, presta atenção, o empresário não é caro. Isso é que o que me assusta mais é que ele está disposto a pagar bem mais caro, depois que dá o problema, do que pagar menos, meio que um plano de saúde, né? E ter toda a assessoria possível. O cara vai assinar um contrato e ele vai passar primeiro pelo setor jurídico. O cara vai ter um advogado trabalhando para ele. Ele manda lá no nosso grupo, né? Consulta e não pode assinar. Ou então, quantas vezes as pessoas mudam ali, eu falo, olha, isso aqui é furada, mano. Um erro. Pra gente, pro próximo episódio, a gente já começar por aí. Contrato de aluguel de empresa. Tudo errado. Tudo errado. E quase todo mundo só assina. Tá doido só pra poder. Assina, eu quero esse ponto, exatamente. não sei o que, naquele desespero, pega lá o contrato, vamos assinar. E olha, o cara chega ao final daquele contrato, e eu tenho um caso aqui recente, aqui na nossa cidade, um grupo grande aí que assina, que aluga pra todo mundo, né? A técnica do cara, ele faz por 30 meses no nome do sócio. Beleza? Então é um contrato que pode ser visto, inclusive, como um contrato de residencial, dependendo do imóvel. Não é comercial. Por não ser comercial, ele não faz jus à renovação compulsória, por exemplo. E isso é pensado estrategicamente, porque ele traz o cara para cá, 3 anos e 30 meses, aliás, ele fica ali trabalhando, fez o negócio crescer, ao final de 30 meses o contrato encerrou, certo? Ele não tem obrigação de renovar, não. E ele fala assim, pois é, então agora é hora de você sair. Aí o aluguel era R$3.000. Aumenta. Vai para R$10.000. E ele pode? Pode. Venceu o contrato, filho. Olha só. Venceu, você tem que ir embora. Você não tem que renovar. Detalhes que você conseguiria analisar isso no ato da assinatura do contrato, para já corrigir, Os acertar. nossos clientes não passam por isso. E quando chega o contrato, eu vou marcando lá. Isso aqui tá fora, isso aqui tá fora, isso aqui tá fora. A mesma coisa com contrato social, com relação às questões de sociedade. A gente tem trabalhado muito com relação a isso. Recebi lá da Letícia, né, esse último cliente nosso aí, a ideia dele, né, era incluir um novo sócio. Veja, se fosse fazer do modo que ele estava pensando em fazer, ele ia se estrepar todo. Porque uma sociedade, outra dica, de graça essa, hein? Uma sociedade por tempo indeterminado, qualquer dos sócios pode pedir a saída notificando o outro com 30 dias. E com direito a haveres. Se eu tenho 10%, 20%, 30%, não importa. Você tem que me pagar. E os haveres não tem nada a ver com aquele capital social que você disse que ela fundou a empresa lá, R$10.000. O cara vai te dar R$3.000 e sai embora? Não. Os haveres é o valuation da empresa. Então, quanto vale a sua empresa hoje? Mano, se a tua empresa vale 300, 400, 1 milhão, você tem esse dinheiro para pagar o teu sócio que te notificou que vai sair? Não tem? Vai tomar um pau, vai para a justiça. Vai ter penhora, a sua empresa pode quebrar. Pois é. Agora, você constitui uma sociedade por tempo determinado, lá 50 anos, 100 anos, não importa. Aquele sócio só pode sair em comum acordo quando o outro fala, não, beleza, vamos sair, saiu. Ou quando há autorização judicial. E a lei vai dizer 3 situações apenas que pode fazer isso. Mas eu só vou contar no próximo episódio. Isso aí. Então, pequenas coisas que não é da sabedoria do contador, assim como eu não faço a menor ideia né, da parte tributária que vocês trabalham lá, fiscal e tal. A parte jurídica é um outro braço da empresa. É um trabalho em conjunto. Em conjunto. Em favor do empresário. É isso aí. E são pequenas coisas que livram de grandes problemas, né? É isso aí. Então é isso, gente. É assim, como eu disse, com o Eduardo tem muito assunto. Ele vai ter que voltar aqui pra gente poder conversar mais. Mas queria te agradecer. Quem quiser falar com o Eduardo, pode falar comigo que eu passo o contato dele. Ótimo, é isso aí. E a gente tá aí mais uma vez, mais uma parceria e seguimos em frente. De verdade, do coração, pode mesmo mandar mensagem lá no WhatsApp, se tiver alguma dúvida. Eu não cobro para responder nada no WhatsApp de ninguém, não. Se você é empresário, se você tem um problema, entre em contato com a contabilidade, né, Rede Contábil Digital.
eles vão colocar você em contato comigo. E o que eu puder ajudar, é do fundo do coração. Faço isso de verdade, sem esperar nada em troca, porque eu acho que o empresário no Brasil é pouco valorizado. O empresário gera riqueza para esse país. E principalmente os micro e pequenos empresários. Que respondem hoje por mais de 80%, 90%, se eu não me engano, das empresas brasileiras, né? São micro e pequenas empresas. São as que mais geram emprego no país. Mais gera emprego. E são as que menos recebem incentivos. Seja do governo ou do setor privado. É por isso que a gente tem que trabalhar para poder ajudar. Então, é isso aí. O meu propósito é esse, é fazer o Se empresário... não for para poder ajudar, a gente não precisa nem levantar da cama. Nem levantar da cama. Né? Esse é o nosso propósito. Eu que agradeço vocês aí. Obrigada. E estamos sempre juntos no que precisar. E vão marcar de lá na Dona Palmira. Vamos A gente sim. precisa ir lá Vamos almoçar sim. na Ai, Dona a gente Palmira, na ama, Bocanha. o marido dela também gosta dessas coisas, o meu, a gente tem que ir. Fechou. E a Nath gosta de uma bebidinha, uma comida boa. Falou a língua da Nath. E lá tem. Não hoje, que ela não Não tá hoje. bem. Não, hoje, mas é verdade. Mas isso ela aí, gosta. final de semana, tamo junto. Isso tá aí, bom? vamos Forte marcar. abraço aí. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Até mais.